decorrer do prazo de 1 ano da exclusão da licença do banco de dados. Então, por exemplo, faleceu o proprietário daquele identificativo, ele fica por 1 ano bloqueado na Anatel e só depois de 1 ano é que ele é liberado para qualquer outra pessoa ou entidade possa utilizá-lo. Os indicativos de chamada são classificados em efetivos, que são os utilizados no cotidiano para a identificação das transmissões, e os especiais, que são atribuídos às estações radioamadoras específicos, né, no caso de competição internacional, evento comemorativo, ou no regulamento, mas ele é limitado à validade. Geralmente, os indicativos especiais, ele valem por 30 dias. A gente utiliza muito em competições, né? A gente cria um indicativo, você tem uma regrinha para você montá-lo, mas ele está vago ali, datas comemorativas, festivas também, você acaba podendo tirar esse indicativo especial. O indicativo especial será concedido mediante requerimento na Anatel e constará da autorização válida para o período de 1 mês. Está aqui, né? No artigo 58. Na expedição da autorização para o uso do indicativo especial, incide apenas o preço do serviço administrativo. Você paga uma taxa bem simbólica para você ter esse indicativo. Será concedido um único indicativo por cada vez. E quando houver apenas estação móvel licenciada, será atribuído o indicativo de chamada da unidade de federação onde for domiciliado o radioamador ou sediada a pessoa jurídica requerente. Da formação dos indicativos efetivos. Aí o que eu falei para os senhores, senhoras e senhoritas. Existe uma regrinha para você utilizar, e o indicativo de chamada de estação de radioamador ele é formado de acordo com as tabelas e anexos do regulamento. Não poderão figurar como sufixos os indicativos de chamada os seguintes grupamentos de letras. DDD, você, né, porque está trabalhando dentro da faixa de telecomunicação na parte de telefonia, SNM, SOS, SVH, TTT, XXX, PAN, RRR e séries de QAA a QZZ. Para classes A e B, o indicativo de chamada pode ser constituído de prefixo correspondente à unidade de federação onde se encontra a estação, seguido de número identificador da região e do agrupamento de 2 ou 3 letras. Então, vocês já repararam que o PU ele tem sempre 3 letrinhas lá, depois da unidade federativa. Então, aqui no Rio de Janeiro é Papa Yankee, Papa Uniforme 1, né? E 3 letrinhas. O classe A ou classe B, ele pode escolher ficar com 2 letras ou pode permanecer com as 3 letras, também não tem problema algum. Tá? Mas ele pode reduzir para as 3 letras. Geralmente, as pessoas utilizam mais com 2 letras para você já identificar, que é Papa Yankee ou é B ou A, 2 letrinhas a gente já consegue diferenciar. Classe C, os indicativos terão, respectivamente, o prefixo PU, né? Então, classe C, quando bater lá PU, você já sabe que ele é classe C, seguido dos números de identificador da região, e de 3 letras correspondentes à unidade federativa onde se localiza a estação do autorizado. Os indicativos de chamada de estação de radioamadores estrangeiros serão constituídos de prefixo correspondente à unidade de federação onde se localiza a estação, seguido do agrupamento de 3 letras do alfabeto iniciado pela letra Z. O indicativo de chamada de estação localizada em ilhas e arquipélagos, oceanos, penedos e atóis terão a seguinte formação. A estação de radioamadores classe A ou B, os indicativos serão formados pelo prefixo PY, seguido do número 0. Então, geralmente, ilha, arquipélago, ele vem lá, Papa Yankee 0, e agrupamento de 2 ou 3 letras, sendo a primeira a identificadora da ilha, arquipélago oceânico, penedo, atol, em questão. Para as estações de radioamadores classe C, os indicativos serão formados pelos prefixos PU, seguido do número 0, e o agrupamento de 3 letras, sendo a primeira letra aquela identificadora da ilha, arquipélago, oceano, penedo, atol, em questão. Aqui eu coloquei para os senhores as regiões. Então é importante isso aqui cair em prova, tá, gente? Quais são as regiões? Então, quando você fala lá, Papa Yankee 3, qual é a região? Ele é do Rio Grande do Sul. Então tem a tabelinha, já coloquei aqui para facilitar para vocês. Então tá Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia e Roraima estão na região 8. Então, quando falar, sou Papa Uniforme 8, eu já sei que ele é lá da 8ª região. Alagoas 7, né, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Sergipe, na região 6, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Tocantins, região 2, Espírito Santo e Rio de Janeiro, região 1, Mato Grosso do Sul, 9, Minas Gerais, 4, tem alguém com um áudio aberto, gente. Paraná, Santa Catarina, 5, Rio Grande do Sul, já disse aqui, região 3, e aí estão as ilhas, né, Penedos, Atol, 0.
O sufixo do indicativo de chamada terá como primeira letra aquela identificadora da ilha, arquipélago, oceano, planeta, tal, conforme o seguinte indicativo. Então, vamos lá. Para estações localizadas na Fernando Noronha, tá lá, ó, vai ser o F. Para São Pedro, São Paulo, S. Para a Ilha de Trindade, o T. Atol das Rocas, o R. Ilha de Martin Vaz, M. Então, aqui embaixo tem alguns cartões, né, que geralmente o radioamador ele gosta de trocar, que é o cartão QSL. Ele coloca lá o indicativo, coloca uma foto da ilha, coloca ali os dados para fazer essa troca, que a gente chama de troca de figurinha entre os radioamadores. Hoje em dia isso foi substituído por alguns pelo sistema, como se fosse um e-mail, né? Você recebe ele através de alguns aplicativos ou no seu e-mail. Mas a maioria dos radioamadores aí, ó, raiz ainda, utilizam muito ainda do cartão QSL. Para estações localizadas na região Antártida, os indicativos chamados efetivos para a classe A e B terão o prefixo PY, seguindo o número 0, mais um agrupamento de 2 ou 3 letras, sendo a primeira obrigatoriamente a letra A. O indicativo de chamada efetivo da classe C terão o prefixo PU, seguido do número 0, mais agrupamento de 2 ou 3 letras, sendo a primeira obrigatória a letra A. Para estações de radioamadores estrangeiros, classe A e B, localizadas em ilhas, arquipélagos oceânicos, península, atolls ou região antártica, os indicativos de chamada efetivo serão formados pelo PY, seguido do 0, mais agrupamentos de 3 letras, seguindo a primeira de Z, a segunda daquela identificadora da ilha, arquipélago, península, atol, em questão ou da região da Antártida. Para estações de radioamadores estrangeiros classe C, localizadas nas ilhas, arquipélagos, oceanos, peneiras, atolls, região antártica, os indicativos de chamada efetivo serão formados pelo prefixo PU, seguido do 0, mais agrupamentos de 3 letras. É a mesma regra, a única diferença, né? Porque sendo classe C, que você não vai ser PY no sufixo. Prefixo, desculpa. Das formações de indicativos de chamada especiais, indicativos especiais terão as seguintes formações. Gente, isso aqui são regrinhas para você montar os indicativos especiais. Eu vou deixar para vocês lerem aqui para a gente poder entrar aí dentro das questões e a gente... Isso aqui depois vocês podem ler com mais calma. É coisa que não vai utilizar no dia a dia, mas é importante vocês saberem, tá? Leiam depois, para vocês terem ciência como é que é formado os indicativos e o porquê. Sufixo indicativo especial, estação radioamadora. Sufixo é a mesma coisa que indicativos especiais, expedições em faróis e ilhas, oceanos referidos ao regulamento, terão obrigatoriamente dígito indicador da unidade da federação, a qual pertence geograficamente, sendo proibida a utilização do dígito 0. Né? Então, no caso de expedições, operações especiais, em faróis, eu não posso usar o 0, diferente das ilhas. Os indicativos especiais com apenas uma letra no sufixo serão atribuídos para uso exclusivo em concursos internacionais e expedições. Na atribuição de indicativo... Alô? Vou estudar agora até o dia 27. Dia 27 eu faço a prova. São 14. Tem alguém com áudio aberto aí, gente. Na atribuição de indicativo de chamadas especiais, não se aplica o dispositivo de 56, podendo mesmo ser atribuído a outra estação de radioamador logo após o término final constante da licença de estação de radioamador. Em ocasiões especiais, mediante justificativa do interessado, a Anatel poderá dispensar atendimento às regras de formação de indicativo especial dispostas nesse capítulo. Legislação do serviço de amador, das sanções. Então, gente, todo radioamador, né, a legislação são as regras do jogo, e se ele também quebrá-las, a infração deste regulamento, bem como inobservância dos deveres decorrentes de regimento, está sujeito a infrações e sanções aplicáveis pela Anatel, tá, gente? Pela Anatel. Conforme definida no livro tal, das sanções, né, bem como aquelas decorrentes da regulamentação expedida da Anatel. Cai em algumas questões também em relação a isso, quem pode aplicar ou não. Então, sempre lembrar da Anatel. Disposições transitórias, estabelecido 60 dias a contar, então aqui o tempo para poder iniciar, né? A emissão do novo COER de expedição de licença, funcionamento de estação necessária à efetivação de migração de classe C, implicará no pagamento do preço de serviço administrativo, os termos de regulamento, arrecadação de receita, FISTEL, durante o período de transição a Anatel não distribuirá, isso aqui não existe mais, tá? O ZZ, agora já passou para PY. Na observância do sujeito de radioamadores, então, o radioamador, né? Uma das sanções está aqui, a exclusão da base de dados da Anatel, a inabilitação à autorização de serviço radioamador, a cassação da autorização de serviço radioamador. Os radioamadores que incorrerem no parágrafo anterior não terão direito a qualquer ressarcimento dos valores pagos do serviço administrativo, licenciamento de estação, obtenção de outros serviços públicos, direito de uso de radiofrequência, bem como caso venham solicitar novo COER, terão que pagar novamente todo o serviço. Então, eu coloquei aqui uma frasezinha, não existe falta de tempo, existe a falta de interesse.
porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia, a quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade. É hora de estudar. Eu deixei aqui meu contato para vocês, tá? Deixo aqui no finalzinho, tem um link para quem quer fazer as provas, os simulados. Vou passar para vocês também, para os senhores no grupo. E vamos passar aqui para o simulado, para a gente tentar adiantar alguma cosita. Como eu disse para os senhores, meu computador tem vida própria, mas a gente consegue aqui entrar na apostila. Essa apostila eu coloquei para vocês no finalzinho da apostila, é o banco de dados, tá? da Anatel. E eu estou colocando aqui para vocês a prova de legislação específica, né? Mas ali você também tem técnica e ética operacional. Aqui eu estou colocando especificamente a legislação, que é a matéria que a gente está ministrando hoje. Aparece aí para vocês, perfeito, legislação e terminações. Então vamos lá, né? Passados a aula, vamos aos exercícios. Qual documento abaixo relacionado autoriza o radioamador a instalar a estação? Então, para mim instalar a minha estação, o que eu preciso ter? Aí tem aqui, ó, certificado de operador. Eu preciso operar ou ter uma licença para a estação. Então, assim, você lendo as respostas, vão ver que é bem fácil, né? É questão de bom senso, as provas da Anatel. Lógico, você passando por uma apostila, lendo, você vai ter mais facilidade. Então, lá, quando você fala em estação, você lembra logo de licença. Então, certificado de operador, não. Comprovante, então já vamos lá, a resposta está na E, ó, licença de estação de radioamador. Você vê como é que fica mais fácil? Quando você lê e entende a apostila, como é que facilita pela própria enunciado da questão. 75 aqui. Quais das abreviaturas do código que... Gente, está na apostila, tá? É importante que vocês entendam. Eu utilizei alguns processos mnemônicos para poder gravar isso de início. Cai muito, tem muita questão repetida. Já caiu, às vezes, assim, 3 questões sobre código Q na mesma prova. Então, é importante que vocês leiam e tentem, de alguma forma, fazer algum processo aí relacionado. Então, qual da abreviatura do código Q abaixo relacionado você deve utilizar para perguntar ou responder, informar ou avisar, devo cessar a transmissão. Cesse a transmissão. Qual é o código? Então, está aqui, a resposta é QRT. Então, você tenta ali, ó, transmitir, tem o T no final, você tem que tentar algum processo mnemônico, não tem jeito, é decoreba, né? Não adianta tentar chutar não, vocês vão errar. Eu não vou nem passar pelos outros para não confundir. Radioamador pode deixar que terceiros não radioamadores em sua presença utilizem a estação sob sua responsabilidade? Está lá na legislação, gente, é cópia do artigo. Aceitar remuneração pelo serviço? Isso aí o Fábio já falou lá, que a gente tinha um serviço voluntário científico e que a gente não cobra nada por ele. Então, aqui, o serviço radioamador, ele não cobra nada por ele. Transmitir com operação indicativo de chamada de estação? Utilizar de qualquer linguagem codificada? Não, você tem um código que pode dizer o fonético internacional, não posso usar qualquer um. Utilizar de equipamento não certificado? De forma alguma, os equipamentos têm que estar certificados dentro da legislação e a classe que eu possa... Então, assim, vocês vão olhando que as questões têm respostas absurdas. E se você for tirando dali, de repente você vai ficar no máximo em dúvida em uma e outra. Mas passando pela apostila, passando pela aulinha lá da ROE, você vai ver que a coisa vai ficando cada vez mais fácil. Então, a idade mínima, olha, eu falei da questão, ó, a idade mínima para habilitação em classe C de radioamador é 10 anos, está lá, ó, já vai de cara. O prefixo Papa Yankee 3 correspondente ao estado do Rio Grande do Sul. Eu mesmo já respondi, gente, vocês me perdoem, porque assim, está tão na lógica, né? Isso aqui é aquela tabelinha que eu passei para vocês, que é importante vocês também terem, né? Passam ali o mapa do Brasil, anotem os números das regiões, e vocês começam assim, com a prática, quando o cara fala, sou Papa Yankee 3, você já vai saber de cabeça, que quando você começa a operar no rádio, você já vai meio que decorando isso, já fica uma coisa automática. Para a prova, não tem jeito, tem que estudar, tem que fazer um processo ali de mnemônico para tentar gravar isso daí, é decoreba mesmo, né? No caso da estação radioamador pertencente a uma pessoa jurídica, o responsável pela atividade deverá ser obrigatoriamente, vocês lembram lá, né? Se for uma pessoa jurídica, o cara tem que ser classe A, então está ali a resposta já na A também.
Para receber o certificado de habilitação como radioamador, ó, certificado de habilitação como radioamador, classe A, é necessário que o candidato comprove atividade na classe B. Então, vocês lembram? Para poder passar para A, eu tenho que estar no mínimo quanto tempo na classe B? 1 ano. Então, está ali, ó, 1 ano. Certificado de habilitação de radioamador classe B será substituído quando? Então, quando é que o meu certificado de classe B vai ser substituído? Quando eu mudar de classe, né? Então, está aqui, ó, mudar de classe. Confirmada a interferência prejudicial, o radioamador responsável pela estação interferente é obrigatório. Então, assim, a minha estação está dando algum problema num condomínio, na casa do vizinho, no rádio da polícia, no rádio do bombeiro, o que eu tenho que fazer? Interromper, né, na mesma hora, a minha transmissão da estação e provavelmente logo depois eu tenho que achar onde está o defeito e consertar, porque eu tenho que estar dentro das regras ali, não posso interferir em nenhum tipo de outro serviço. A faixa de frequência em que o radioamador poderá operar será aquela correspondente à classe. Qual? A que eu estou habilitado e licenciado. Então, está aqui na letra A, ó, para a qual esteja habilitado e licenciado. O código QTH, né? Aí que eu falei para vocês, tem que tentar decorar de alguma forma o processo mnemônico. Eu utilizei habitação, tá? H de habitação. Então, tá lá, a minha posição em latitude e longitude, a gente até fala que é a casa. Ah, qual que é o QTH? Que seria o endereço, mas, na verdade, pelo código, é a minha posição em latitude. Então, tá aqui, latitude, longitude, QTH. Enunciado. A palavra hotel. Gente, no código fonético, a primeira letra, geralmente, é a correspondente ali à letra do alfabeto, tá? Então, a palavra hotel apresenta no Código Fonético Internacional a letra... Opa, quais são as opções aqui? O, T, E, L. Então, é o H, tá aqui, ó. Hotel, H, letra A. Palavra papá representa no Código Fonético Internacional a letra papá. Então, ela começa com P, olha lá, resposta, letra A, P. A palavra November, né, começa com N, representa o quê? Opção aqui, ó, N, O, P, Q, R, então, tá aqui o November é um N. Cai bastante, tá, gente? Então, praticamente gabarito aí, não tem como errar, não. A palavra uniforme representa no Código Fonético Internacional a letra, então tá aqui, ó, uniforme. A transmissão do indicativo de chamada de estação em sua constituição integral é obrigatória. Aí aqui, ó, em todos os comunicados realizados. Gente, eu vou passar a apostila, vou lendo as respostas, você já tem a apostila, é importante estudar, mas o que vai ajudar vocês efetivamente é o simulado que tem alguns sites, tá? A gente vai passar alguns, gosto, né, é individual, cada um vai ver o melhor para você, mas você fazendo pelo menos assim 10 minutos por dia, eu garanto para vocês que isso entra num processo de decoração. Vocês vão decorar e vão chegar lá na prova, quando bater a questão, você já sabe a resposta. Então, para obter o certificado de operação, olha só, certificado de operador, qual é? O que eu preciso, né? Classe B, vamos lá, qual é a classe? Classe B. Teste de legislação de telecomunicações? Não, isso aqui é só para uma das matérias para a classe C. Teste de legislação, comunicação, conhecimento técnico, transmissão, recepção do código Morse. Opa, tá aqui a resposta. São todas essas matérias aqui. A modalidade de emergência é realizada nos casos de intercâmbio social, calamidade pública, pequena importância, investigação técnica e mensagens pessoais. Então, você vê assim, as opções são esdrúxulas, né? Pô, quando é que eu vou usar a emergência? Está aqui, ó, calamidade pública. Uma das características do certificado de habilitação de radioamador é ser transferível para o filho. Então, posso pegar meu certificado e dar para o meu filho de presente? Renovado mensalmente, a gente só paga pistel uma vez por ano, né? Renovado de 2 em 2 meses, renovado de 3 em 3 meses. Então, assim, a resposta só pode ser intransferível. Tá aqui, ó. Eu não posso transferir. Tá lá, né? Intransferível, oneroso, lembram? Tá lá na legislação. Havendo mudança de indicativo de chamada por causa da mudança de endereço, a operação da estação. Então, lá, mudou meu endereço da estação. O que eu tenho que fazer? Continuo falando tranquilamente, só posso reiniciar depois de receber o novo indicativo, só é reiniciado após 6 meses da mudança, reiniciado após 1 ano, reiniciado depois de o radioamador trocar de classe. Não, né? Então lá, B, após o recebimento do novo indicativo. Então, quando eu trocar ali, eu vou lá, pego minha licença da estação e vou poder utilizar.
No caso do radioamador estrangeiro ter permissão de operar em estação brasileira, deve-se observar que o radioamador estrangeiro transmite o seu próprio indicativo e do operador de estação que estiver operando. Cópia, né, do artigo lá da legislação, não tem mistério. O radioamador, entre as suas obrigações, deve renovar a licença no dia 31 de dezembro. Falei para vocês que geralmente vem lá em março, né, o pistel. Efetuar o pagamento da taxa que estiver sujeito dentro dos prazos estabelecidos. Beleza, está aqui ó, a resposta. Fazer propaganda de guerra, olha só como é que é, de acordo com a sua posição política. Não posso. Manter o segredo absoluto da autorização e funcionamento da estação. Filiar-se a 3 associações de radioamadores. Ninguém é obrigado a se filiar, está na Constituição, né? Assim, qual é a resposta aqui? Pô, então, é óbvio, né? Só sobraria a letra B mesmo, que é a cópia do que está lá dentro da legislação. O estado de Goiás pertence a que região? Eu vou ver para vocês, aí tem que decorar, porque aqui, pô, primeiro aí, para quem não tem um mínimo de noção, né? Então tá aqui, ó, faz parte da 2ª região. A emissão do código, ó, de novo, QRV. O que significa? Transmita depressa, estou preparado, nada tenho para você, diminua a potência, transmita mais depressa. Vamos lá, estou preparado. O pessoal fala QAP, QRV, né? Estou aguardando, estou pronto. Que o QAP não existe no nosso código, tá, gente? Isso aí a gente fala porque vem um vício lá do PX. A palavra bravo, né? Vamos lá, código fonético. Qual é a letra aqui? Letra D, ó. A palavra eco representa no código fonético letra E. A palavra whisky, né? Então a primeira letrinha ali, ó, vai ser gabarito, tem que ter certeza que o pessoal vai gabaritar essa prova aí facilmente, hein? A estação móvel é aquela. Opa, e quais são os tipos de estação, né? A gente lembra, né? Repetidora, móvel, fixo. Então, a móvel, o que é uma estação móvel? É capaz de ser operada em movimento. Pô, ajudou bastante essa, né? Vamos ver as outras, só para via das dúvidas. Retransmitir automaticamente sinais de rádio entre estações radioamatores. Móvel. Capaz de ser operado em movimento, a resposta. Instalado em local determinado. Capaz de ser operado durante paradas eventuais. Opa! Poderia ser uma pegadinha aqui, né? Mas, dentre essas aqui, operadas em movimento. Enunciado para efeitos de fiscalização, deve o radioamador ter à disposição o seguinte documento. Então, se tiver uma fiscalização, o que eu tenho que ter lá na minha bancada, né? Certificado de operador de estação, a licença da estação e o comprovante dos recolhimentos de taxas. Então, assim, estou em dia, estou com a documentação da estação, estou com a minha documentação pessoal, é o que eu tenho que ter na minha bancada para fins de fiscalização. Fábio, quando faltar uns 10 minutinhos, você me fala, que se for o caso eu paro aqui, tá? A letra C, no Código Fonético Internacional, é identificada pela palavra, letra C. Então, vamos lá. O que a gente tem com C aqui, ó? Essa aqui já seria um pouco difícil para quem não viu, né? Carlos, Chaves, Chame ou Cláudio. Né? Aí você dá uma olhadinha lá, você vai ver que é a Charlie, né? Mas, dando uma olhadinha lá no alfabeto fonético, você vai ver lá, no código fonético, você tem a palavra C, seria a Charlie, tá ok? Renovação do prazo de validade do certificado de operador expedido ao radioamador estrangeiro dependerá, dentre outros, de estar em vigência a licença do país de origem, né? Então, de acordo com o que está de origem no país dele, é a validade que vai ter aqui no nosso país, né? Então, letrinha C. O código QRO significa QRO. Vamos lá. Devo aumentar a potência do transmissor? Decoreba, não tem jeito, né? Não tem nada para associar aqui. Tem que ir lá no código Q e decorar essa resposta aqui, ó, letra C. Então eu vou perguntar, eu devo fazer um QRO? O colega lá, pô, positivo, né? Tem que aumentar porque eu não estou chegando, a qualidade não está muito boa. Os radioamadores ou titulares de certificado de operação de estação podem operar nas faixas e frequências e tipos de emissão correspondente a cada classe. Então, assim, processo lá, lembrando da habilitação, se eu estou lá na categoria para moto, eu só posso pilotar moto, né? E a mesma coisa aqui na faixa e frequência para cada COER. O radioamador com certificado de estação de radioamador pode operar. Mesma coisa, tá vendo? É a mesma questão, ó. Foi duplicado aqui. E acontece isso na prova também, tá, gente? Você pode ter a mesma questão no início e no fim, então fiquem atentos. Às vezes uma resposta ajuda na questão anterior ou na subsequente.
A licença de estação de rádio pode ser expedida aos titulares de certificado de operação de estação de rádio amador. Então, a licença de estação ela vai ser expedida ao titular, né, do COER. O prefixo PP7, aí eu falei para vocês, tem que decorar aquela tabelinha lá, tá aqui, ó, Alagoas. O Brasil mantém acordo de reciprocidade com Peru, Haiti e Suíça. Também, isso aqui tem que dar uma olhada, a gente nem viu isso lá na legislação, não vi isso cair ainda em prova, mas no simulado às vezes aparece alguma coisinha, tá? Vocês vão acabar decorando isso daí. O serviço de rádio amador tem seus objetivos. Obtenção de lucros, já está descartado. Divulgação de sucessos musicais, olha que beleza, hein? Treinamento de empresas ou promoção de comércio. Está aqui, ó, comunicação técnica científica, lembra, gente? Então, a fiscalização do serviço de rádio amador compete a quem? Quem é que pode fiscalizar, né, o serviço de rádio comunicador? Já vou direto aqui, ó, Anatel. Ó, a União, por intermédio do Ministério de Comunicações, que é a Anatel. Antigamente chamavam de Minicom, hoje é a Anatel, que é o órgão criado. Podem prestar exame na banca especial, desde que comprove seu estado físico, candidatos de rádio amador portadores de moléstias contagiosas, também os cegos e os acometidos de males que impeçam a livre locomoção. Então, são casos específicos da legislação e essas pessoas também podem prestar serviço à prova para a Anatel. Uma das obrigações do rádio amador durante a vigência da licença para funcionamento de estação é pagar as taxas e emolumentos aplicáveis ao serviço. Então, se a gente for olhar as outras ali, ó, cobrar aluguel, cobrar pelas notícias, divulgar discurso político, filiar a associação atlética. Então, tá ali, ó, resposta tranquila e calma, pagar as taxas e emolumentos pertinentes ao serviço. Em sua comunicação, é obrigatório o radioamador declarar seu estado civil, seu grau de instrução, sua classe, sua identidade. Não. O que eu tenho que ir lá? Toda vez que eu abrir um câmbio e terminar um câmbio. Meu indicativo. Então, aqui, ó, respostinha tranquilo para quem viu a apostila, acompanha as aulinhas. A estação destinada a retransmitir automaticamente sinais de rádio entre estações radioamadores na faixa específica, na respectiva licença, retransmitir. Se eu vou retransmitir, olha lá, repetidora. Ela não pega e retransmite o sinal. Então, assim, tem alguns, né? Transmissão, recepção, retransmissão. Código QRA significa no código Q. Aí é que eu falei para vocês, né? Vocês vão ter que pegar lá e pegar algum processo para... É o nome da estação, né? Tem que tentar de alguma forma associar. Então, QRA é o nome da estação, tá? Tem algumas pessoas que perguntam, qual é o QRA do colega? Pedindo o nome do colega. Na verdade, não é o nome, é o indicativo, porque é o nome da estação. Mensagem QUG, mesma coisa aqui, ó. Será forçado a pousar. Isso aqui não utiliza no código de rádio amador, tá, gente? Mas está aqui, mas não é utilizado. Pode ser que caia lá na provinha, mas não é utilizado, porque isso aqui está ligado mais ao código aeronáutico. Para ingresso na classe C, o radioamador candidato submeterá o exame de reabilitação, promoção, merecimento, habilitação de títulos. Habilitação, né? Você é habilitado, né, com o meu COER. Vou sair dirigindo a minha estação. Para ajustes de transmissor, as estações deverão usar obrigatoriamente antena fantasma. Gente, oi. 10 minutos aí, ok? Ok, tá? Vou dar mais uma puxadinha aqui. Então, gente, olha só. Isso aqui cai, tá? Caiu na minha prova, foi a única questão que eu errei quando eu fiz para a classe B, tá? E acabei não esquecendo disso. Antena fantasma, tá? Para ajuste de transmissores, a estação deve utilizar a antena fantasma aqui. Eu vou dar uma paradinha por aqui, a apostila o senhor já tem, é só seguindo aqui, vocês podem ir lá se orientando por ela, é importante dar uma passadinha. Quem puder utilizar dos links que a gente vai disponibilizar para vocês aí no final da aula, existem uns simulados que os senhores podem ir fazendo, ele vai dando se a resposta está certa ou se está errada, no final de tudo ele soma e dá a pontuação, vai dizer, olha, você atingiu tantos por cento da prova, está aprovado. Então, você vai treinando aquilo ali e é exatamente o que vai acontecer lá no dia da prova. Você vai fazer uma múltipla escolha, aparece exatamente assim, não vai ter resposta, vocês vão ter que escolher uma das opções.
E vocês fazendo esse processo aí, treinando todo dia, pelo menos 10 minutinhos aí, eu garanto para vocês que em 30 dias vocês estão aptos a fazer a prova com toda eficiência e condições de serem aprovados. Deixa eu fechar aqui para a gente fazer um bate-papo aqui agora. Voltando. Vamos lá. Então, gente, é basicamente isso, tá? A legislação é um pouco mais chatinha, são as regras do jogo, a matéria é um pouco extensa, né? Vocês viram aí a legislação que vai cair, são 74 artigos, ela ainda é de 2006, a banca de questões da Anatel se refere aí até 2008, a última atualização, eram 600 e poucas questões, isso hoje está em torno de 180, reduziu muito, foram sendo suprimidas e não mudaram, não atualizaram. Então, assim, você fizer o treino ali, você tiver isso em mente, você vai chegar na prova lá. Então, é muito mais fácil você decorar isso agora, você aprender isso agora, do que deixar quando vier uma nova mudança, entrar outro tipo de legislação, que já tem a legislação, já mudaram faixa de frequência em 2018. Então, assim, aproveitem o momento, a hora é essa, estudem, se empenhem, que eu tenho certeza que vocês têm total capacidade de passar nessa provinha, que, como o Fábio já disse lá, né, no início, ela foi feita para uma criança de 10 anos passar. Então, assim, é questão de bom senso, olhar as opções da resposta, mas é importante que vocês passem pela apostila. Vocês vão ver uma coisinha ou outra, as dúvidas que vocês tiverem durante aí os estudos, vocês podem entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp e a gente vai sanando com vocês. Alguém tem alguma pergunta específica, quer tirar alguma dúvida, alguma orientação? Boa noite. Ricardo. Oi, vamos lá. Túlio de Brasília. Sim. Seguinte, em relação à linguagem, a linguagem do quê, né? Enfim, a comunicação internacional, né? Sim. Por sua experiência, o percentual de questões da linguagem internacional qual é da tua experiência, qual é o percentual de questões que caem? Na verdade, não existe um percentual, né? A prova, ela é o computador que vai selecionar a prova e nunca é a mesma prova. Então, ele vai ali gerar, através das questões do banco de dados. Então, pode ser que caiam 5 questões de código Q na sua prova. Então, assim, eu não posso te afirmar, pode ser que não caia nenhuma. Pode ser que caiam 10, né? Então, é importante que você saiba, você tenha o conhecimento dela, porque pode acontecer. Tá? Então, é importante treinar, olhar a apostila ali, tentar, de alguma forma, um processo mnemônico e rezar para cair aquilo que você está com conhecimento aí. Mais alguém? Entendi. Grato. Boa noite. Ricardo, eu tenho uma pergunta. É Rodrigo Bianchi que está falando. Não sei se está saindo no meu vídeo. É no artigo 37 que você fala da estação de rádio amador podendo ser operada junto ao rádio amador, mas por um terceiro. Sim. Ou seja, o que significa esse terceiro? Por exemplo, eu tenho a licença, está tudo completo, eu posso pegar uma outra pessoa e colocar para falar sem problemas? Vamos lá, isso acontece muito nas regiões do interior, né? Aqui as regiões, nas cidades, nas grandes metrópoles, não. Mas no interior tem muito isso. Eu tenho minha estaçãozinha e não tenho nenhum outro meio de comunicação. E a prima da fulana quer falar com a prima dela que mora lá na Bahia. Então eu abro na minha estação, eu chamo lá o colega da Bahia, eu vou abrir com o meu indicativo, vou chamar a estação do colega e vou passar para a terceira pessoa falar com a prima dela. E ele vai abrir a mesma coisa, o espaço lá. Então os dois parentes lá se falam, então são terceiros, mas que podem utilizar o serviço. Mas quem abre e fecha, então, é o rádio amador, né? O rádio amador sempre tem que estar presente, ele sempre tem, tá? Você operar uma estação sem indicativo, sem a presença do titular, você está incorrendo aí no uso das telecomunicações sem licenciamento. Perfeito. Obrigado, Ricardo. Nada. Eu tenho só... Boa noite, Ricardo. Boa noite. Vamos lá. O Marcos aqui, boa noite, Ricardo. Peraí que tem dois falando ao mesmo tempo. Vamos lá. Um de cada vez. Marcos Ramos. Isso. Boa noite. Lá no meu quartel, lá no meu quartel a gente já tem alguns equipamentos, tá? Inclusive tem a sala de comunicações, né, do Corpo de Bombeiros. No caso, para te conseguir
o indicativo para a estação de bombeiros teria que ter um colega classe A, é isso que eu entendi. Né? Funciona, né? Serviço de bombeiro é um serviço que tem uma faixa exclusiva, tá? Ele é totalmente diferente do serviço de radioamador. Então, você tem uma legislação própria para isso, são frequências diferentes para isso, você tem que ter um licenciamento totalmente diferenciado. Tá? Você pode operar na estação lá como radioamador, mas a frequência que você vai utilizar para o serviço não pode ser a mesma que o serviço radioamador utiliza. Sim, é uma faixa operacional, sim, entendi. Mas, no caso, se tiver um equipamento de 2 metros, no caso, um VHF, um de 40 metros, um PX, no caso, teria que ter o pessoal habilitado, né? Tem que ter sempre alguém habilitado para poder utilizar. Sim, e para conseguir essa licença, no caso, para ter, por exemplo, um prefixo para o Corpo de Bombeiros, teria que ser um colega classe A, né? Porque uma vez a gente tentou, eu acho que é isso. Não é o mesmo serviço que o nosso. Então, na verdade, por ser uma corporação, a corporação que vai ter que dar entrada nesse... Ricardo, deixa eu dar uma pausazinha, até porque vai ser a última pergunta. Eu acho que eu já entendi a pergunta do Marcos. O Marcos, não só o Corpo de Bombeiros, como também Defesa Civil, grupo de escoteiros e entidades de representativos de radioamadores, ou seja, sociedades civis de radioamadores, todas as universidades, escolas públicas, escolas particulares, todas elas podem ter a sua licença de amador, tá? Desde que haja um radioamador classe A responsável por essa estação. Ok? Acho que essa é a pergunta que você estava querendo colocar. Isso okay? Para operar, tem que ser também um radioamador licenciado ou entra nesse caso de abrir para terceiros, entendeu? Ou seja, o terceiro, que foi feita a pergunta aí do artigo 37, o radioamador pode abrir o câmbio, ou seja, abrir a oportunidade para que terceiros se comuniquem. Gente, eu acho que eu te respondi, né, Marcos? Infelizmente, a gente não tem mais tempo aqui. Não, entendi. Só era a questão que, como a gente tem o equipamento na sala, né, e a gente não tem nenhum colega, por isso mesmo que a gente está se habilitando, entendeu? Para poder isso aí. E, na verdade, para ter a licença de radioamador, a estação ser montada, você tem que ter um radioamador classe A responsável por isso. Isso, tá? isso. Certo. Ok? Obrigado. Ricardo, mais alguma coisinha? Nós temos 1 minuto certinho, se não... Não, gente, no mais agradecer a presença de todos aí, dizer que a gente está disponível aí sempre que necessário, a gente está aí através dos grupos, através do grupo aqui do Zoom, do Facebook, e vocês têm aí nos grupos o meu WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente ou através dos canais aí da Roer também, tá ok? No mais, é só agradecer. Obrigado. Rapidamente, até quinta-feira, 19 horas, horário em ponto, tá bom? A aula de ética operacional com o PY1 PBA, ok? Um abraço a todos, até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, Ricardinho, um abraço, parabéns aí pela aula. Abraço, gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Sucesso aí para vocês.